coração nessa palavra é liberar você para uma explosão de fé, liberar você para reinar. É a graça de Deus que te capacita para vencer. Graça de Deus é Deus dando tudo para quem não merece nada, favor imerecido para você reinar em vida. Glória a Deus. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você hoje. Vamos pedir silêncio, não converse. Hoje é um dia de ceia e nós queremos compartilhar com você a palavra de Deus, e no final nós vamos tomar a ceia juntos. Não é a palavra que está na sua revista, tá bom? Porque hoje de manhã o pastor Luiz, inspirado, mudou aqui o rumo e falou outra coisa. Então nós vamos compartilhar também com você. Depois a gente manda nos seus grupos aí para você compartilhar na célula. Eu vou falar hoje sobre a serpente de bronze. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, verso 14. João 3, 14. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Hoje foi um culto de manhã também muito poderoso aqui, e eu louvo a Deus por isso. A palavra do Senhor diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia. O que a palavra de Deus está dizendo? Jesus disse que ele seria levantado na cruz, do mesmo jeito, da mesma maneira que Moisés levantou a serpente de bronze lá no deserto. Então, quando nós lemos a narração dessa história, que está lá em Números, nós vamos ler daqui a pouco, nós devemos ver a revelação de Cristo lá. A Bíblia está fazendo uma ligação do que aconteceu no Velho Testamento, que era um sinal que apontava para a vinda de Cristo. E você vai entender o que o Senhor queria falar ao nosso coração hoje. Lá em Números, no capítulo 21, nós temos o pano de fundo da história. O que eu vou ler com você, mas eu quero que você entenda o que estava acontecendo naquela ocasião. Qual era o pano de fundo que estava ali? A serpente de bronze foi algo que Deus mandou fazer, e isso aconteceu no final de 40 anos de jornada no deserto. O povo de Israel tinha saído do Egito, né? Deus abriu o mar, libertou eles de Faraó, da opressão do diabo, e eles estavam agora atravessando o deserto, indo para a terra da promessa, terra de Canaã. E a Bíblia fala que porque eles endureceram o coração, passaram 40 anos no deserto. Mas agora, essa cena que nós vamos ver, ela acontece no final dos 40 anos de deserto. Durante esses 40 anos, eles não plantaram nada, eles não colheram nada, porque estavam no deserto. Deus os alimentou tirando água da pedra, transformando águas amargas em águas doces, e saciou, né? E os alimentou com uma comida especial chamada maná, né? Durante todo o tempo, que era uma comida poderosa do céu para eles. E eles passaram todo esse tempo, e essa situação vai acontecer no final desses 40 anos. Depois de 40 anos, nós poderíamos imaginar que esse povo tivesse aprendido alguma coisa, andando com Deus. A Bíblia fala, irmãos, que de dia tinha a presença de Deus, era uma coluna de nuvem monstra no deserto para fazer sombra para eles. E à noite, porque não tinha luz, a presença de Deus era uma coluna de fogo que iluminava.
andava com eles, era sustentado por eles. Você pensa, nossa, depois de 40 anos vendo aquilo, a gente imagina que eles teriam aprendido algo com Deus, mas você vai ver que no final eles estavam reclamando, eles estavam murmurando. Esse evento, ele aconteceu no caminho, quando eles estavam voltando de um monte chamado Monte Or. O que aconteceu lá nesse Monte Or, pastor? No final do capítulo 20, antes, ali dessa história no 21, nós lemos uma coisa muito interessante. A primeira coisa que acontece aqui é que Arão, que era o irmão de Moisés e era o sacerdote, ele vai morrer nesse lugar. Deus fala para Moisés levar Arão para esse monte, Monte Or, e falou para ele: leva Arão para lá, tira as vestes sacerdotais dele e coloca essas vestes sobre Eleazar, porque ia mudar o sacerdote. E então Moisés faz isso, e no momento que ele sobe com Arão para o Monte Or e tira as vestes dele, Arão morre. Deus falou: leva ele, tira as vestes, porque ele vai partir. Chegou a hora dele morrer, ele vai subir. Loucura, hein? Imagina, Deus aparece para o pastor, chama a irmã Maria, avisa para ela que ela vai morrer semana que vem. Esse silêncio que deu. Mas não é bom saber a data que vai morrer, não? Não, né? Você dá tempo de se arrumar a casa, pedir perdão para quem tiver que pedir, agradecer. Alguns homens souberam a data que ia morrer, não é incrível isso? Arão ficou sabendo antes, e a Bíblia fala que, mas eu não quero entrar nesse detalhe, olha para cá, a Bíblia fala que Deus fala isso para Moisés, ele sobe no monte, tira a roupa de sacerdote, e quando ele tira a roupa, ele morre, imediatamente. Que coisa interessante, vamos ler isso? Está em Números capítulo 20, verso 24. Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar seu filho, e faze-o subir ao monte Or. Depois despe Arão das suas vestes, e veste com elas a Eleazar seu filho, filho de Arão, porque Arão será recolhido a seu povo, e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Or, perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu a Arão as suas vestes, e vestiu com elas a Eleazar seu filho. Morreu Arão ali, sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Uau! Olha, Arão não estava doente, não estava acontecendo nada. Arão subiu com Moisés até o cume do monte Or. Arão, e aí ele morre, né? Agora, interessante, porque você pode falar, será que Arão morreu, pastor, porque ele estava em pecado? Não, ele tinha pecado lá em Meribá, mas a morte naquele momento não tinha vindo sobre ele. Está dando um pouquinho de microfonia. Por quê? Porque naquele momento lá em Meribá, ele ainda estava vestido com as vestes sacerdotais. Aqui está uma primeira coisa, primeiro princípio. Quando você está vestido, eu vou fazer uma afirmação ousada, mas é verdadeira. Quando você está vestido com a veste sacerdotal, você é invencível. Veja, nem o fato dele ter pecado o matou. Ele só morreu no momento que a veste foi tirada dele. Pastor, como que o senhor pode afirmar isso? Lá em Hebreus, no capítulo 2, no verso 14, coloca Hebreus 2,14, olha o que a palavra de Deus diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte
falando de Jesus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Interessante, a Bíblia fala que quando Jesus morreu, pela sua morte, ele matou a morte. Pela sua morte, ele destruiu aquele que podia matar, o diabo. Você fala, o diabo ainda existe, ele não foi aniquilado. Sim, aqui a Bíblia está dizendo o seguinte: quando Jesus morreu pela sua morte, ele tirou das mãos do diabo o poder de matar. Quem? Todo mundo? Não. Quem está debaixo da aliança. Porque foi a morte de Cristo que fez isso. Então o diabo não pode mais matar Cristo. Nunca pôde, porque em Jesus mesmo não tinha pecado. Ele entrou na morte, ninguém matou ele. Mas agora a Bíblia diz o quê? Que nós nos tornamos justiça de Deus em Cristo. Porque de Cristo nós nos vestimos. Nossa roupa hoje é Cristo. Logo, quando o diabo vem para tentar matar você, ele não pode matar você. Diga amém. Os irmãos estão calados hoje. Para ficar rico, não fala amém. Para o diabo não matar você, você não fala amém. Você está assustado? É importante falar amém para coisas boas, irmãos. Amém? Amém é eu quero, eu recebo, eu aceito, eu me aproprio. Falar amém é muito importante. Amém? Estamos combinados, aleluia. Então veja, o diabo hoje, ele não pode mais nos matar enquanto estamos debaixo dessa revelação. Por quê? Porque o salário, qual que é o salário do pecado? A morte. Ou seja, para ter morte, tem que ter pecado. Mas Cristo pagou o pecado, logo não tem mais salário. O diabo está desempregado da sua função de matar quando não tem pecado. Eu e você agora temos uma veste, Cristo, ele se tornou a nossa veste. Logo, quando o diabo chega, ele fala, esse aqui não tem como pagar, ele não pode aproximar. Logo, você se tornou invencível diante da morte através de Satanás. Se você crê nessa verdade, está me entendendo? Diga amém. Porque, você viu o que eu li? A Bíblia fala, olha o verso 15, ele fez isso para quê? Para livrar a todos que pelo pavor da morte, medo de morrer, medo de um assaltante te matar, medo de uma doença que matou seu bisavô, matou seu avô, matou seu pai, te matar, medo de um acidente te matar. Tem irmãos que vivem com medo de morrer o tempo todo. Ele tem medo que o avião vai cair, ele tem medo que o assaltante vai matar ele tem medo que a doença vai matar ele tem medo de tudo, ele tem medo da morte. Mas Jesus está te dizendo, se você estiver em mim, você não precisa mais viver sujeito à escravidão, sujeito a viver com pavor de morrer, medo de morrer, porque eu matei a morte não pode mais tocar em você que está debaixo da minha vestidura, porque eu venci a morte e pisei na cabeça dele. Uau, meu Deus, irmãos, a Bíblia fala que nós fomos comprados por Cristo e selados pelo Espírito. Todos que Deus compra e redime, Ele marca, Ele põe um selo, Ele diz é meu, e veste aquela pessoa, e o diabo não pode tocar. Eu ouvi um testemunho muito poderoso, de um ex-pai de santo. Ele fazia trabalhos terríveis, e ele se converteu. Olha por que ele converteu. Ele converteu que alguém encomendou um trabalho para outra pessoa morrer, mais ou menos assim. E ele então consultou os demônios, e os demônios falaram o que eles queriam para matar. E o pedido foi um cadáver de 4 dias de morto. Não podia ser 3 dias, nem 6 meses, tinha que ser 4 dias. A pessoa morreu, no 4º dia precisava tirar o corpo e entregar lá no trabalho de macumba. E ele
foi lá no cemitério, subornou o coveiro, pagou e combinou. Então, na hora que morrer, você me avisa, 4 dias eu vou buscar. Beleza. E assim eles fizeram, avisou, morreu, 4 dias você pode vir buscar. Combinado. E ele disse que ele foi. Chegou lá, eles abriram lá a cova de madrugada para tirar o corpo. E a hora que eles foram para pegar o corpo, ele conta que o demônio lá, que estava acostumado a trabalhar, materializou na frente deles. Eu fico pensando o que aconteceu com esse coveiro, né? Porque o cara até estava acostumado com aquele negócio. E ele falou que o demônio falou para ele, a entidade lá, esse corpo aí não serve para o trabalho. E ele falou para o demônio lá, não, mas ele é de 4 dias, como você pediu. E eu já paguei. E ele falou, mas não serve. Aí ele falou, não, mas nós vamos levar esse mesmo, é de 4 dias e tal, não sei o quê. A hora que ele foi, falou, se você pegar, eu te mato. Ele assustou. Eu imagino que essa hora o coveiro já estava morto. Imagina se o demônio fala, pode ser esse aí. Aí ele pegou e perguntou para o demônio, por quê? Sabe o que o diabo falou? Porque esse corpo pertence ao homem lá de cima, e eu não tenho autorização para tocar nele. Era um irmão, um crente que tinha morrido. Meu amado, nem morto o diabo pode tocar na sua vida, porque você pertence ao Senhor. Oh, isso é poderoso demais, você não faz ideia, e você fica com medo de morrer. Pastor, mas então eu não vou morrer? De fato, nosso corpo vai partir, mas nós não morremos mais. Existe uma diferença na morte do crente e na morte de quem não nasceu de novo. A Bíblia nunca chama, o Novo Testamento nunca se refere à morte de um crente usando a palavra morte. Todas as vezes que no Novo Testamento fala que um crente morreu, ele fala que ele dormiu. Não fala que ele morreu, fala que ele dormiu. Por quê? Porque quem está em Cristo passou da morte para a vida. A Bíblia fala que Estevão estava para morrer e ele viu o céu aberto, e ele viu Jesus sentado à destra do Pai, esperando ele, viu os anjos vindo buscar. Essa foi a visão que ele teve. Provavelmente essa é a visão que nós temos na hora da morte. Porque nós não morremos, nós apenas voltamos para casa. Nós não encontramos a morte é um demônio. Você sabe, muitas pessoas se suicidam no desespero, buscando paz, mas sem Deus. A pessoa que se mata, ela na verdade pula no colo do pior demônio que existe, que é a morte. A Bíblia fala que a morte é o último inimigo a ser vencido. Por isso, se você está atormentado, pensando em se matar, não faça isso. Aconteça o que acontecer na sua vida, tem solução em Cristo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você não precisa morrer. Ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Não se iluda com isso. Veja, agora, quando alguém morre sem Deus, é desesperador, porque os demônios é que vêm buscar. Mas nós não. Se eu estou caminhando nessa fé, eu só vou morrer no dia que o Senhor quiser me levar. O diabo não vai me matar mais. Um irmão me contou no encontro, aquele encontro modelo que eu fiz, para refazer o encontro. Um encontrista foi crente, e ele me contando por que ele voltou para a igreja. Olha o sustinho que ele levou. Ele disse que estava desviado. Desviado tem cada história, né? Incrível. Que às vezes eu acho que Deus disfarça nas esquinas, dá para o cara voltar para a igreja. Disfarça de assaltante. Brincadeira, não creio nisso não. Mas Deus usa tudo, né? E ele contou que ele estava na casa dele, na varanda lá com a família. Um assaltante entrou armado e
e falou que ia matar todo mundo, aquele negócio todo, né, para levar as coisas, e ele começou a gritar, pelo amor de Deus, que foi nele, pôs a arma nele, ele falou, não me mata não, pelo amor de Deus, que eu sou crente, moço. Aí ele falou que o ladrão falou, você é crente, muito bem, então você crê em Deus? Acho que era outro desviado. Aí ele falou, creio. Olha o que aconteceu, ele me contou. Ele falou, então hoje nós vamos saber se você tem fé. Ele me contou isso em prantos, irmão. Você está rindo agora, coitado. O ladrão tirou na frente dele, descarregou as balas e deixou uma. Ele falou, então agora você clama, que nós vamos ver se Deus está com você ou não. Joelha, pôs a arma na cabeça dele, tac! Não morreu. Aí ele falou, não, 3 vezes, que na Bíblia tudo é 3, não é? Jesus orou 3 vezes, se possível passa de mim esse cálice. Paulo orou 3 vezes, me livra desse espinho. E ele orou 3 vezes, me livra dessa bala. Irmãos, que loucura. Aí ele foi de novo, ele falou, tac, lencou de novo. E o ladrão foi ficando assim. Ele falou, vamos de novo. E pela 3ª vez, lencou. Aí ele disse que o próprio ladrão ficou assustado. Eu não vou mexer com você não. Eu vou embora. E ele foi embora. E ele voltou para a igreja, talvez esteja até me ouvindo aí. Porque foi Deus que impediu o diabo de matar ele, claro que foi. Você pode achar o quê? Seja lá o que for, mas quando o Senhor fala não vai matar, não vai, e Ele já disse isso em Cristo. Então, veja, eu não estou falando que crente não morre, eu estou falando que o diabo não mata quando você crê. Agora, se você quer viver na lei, essa verdade não funciona para você, porque o justo viverá pela fé, pela fé. Eu não estou aqui julgando ninguém que morre por aí, mas eu estou aqui falando para você que está aqui me ouvindo. Veja, que hora que ele morreu? Só morreu quando tirou a veste. É no momento que você para de crer na veste da justiça de Cristo, que você se torna vulnerável. Claro que, ainda bem que Deus tem muita misericórdia dos crentes, porque essa verdade é absoluta, mas você vive apavorado. Irmão, olha para cá, não precisa viver com medo de morrer, porque Jesus já venceu a morte. Não é maravilhoso saber, entrar num avião, sabendo que o diabo não pode te matar? Você não é? O Senhor é bom, o diabo não pode te matar. Você sai aí, eu sei que há tantos perigos nesse mundo, há tantas cobras, tanto ladrão, assaltante, perigo de avião, perigo de tantas coisas, cobra, doença, vírus, mas todas esses venenos, essas mortes, elas perderam o efeito para nós que estamos debaixo dessa revelação. Arão só morreu quando ele perdeu as vestes sacerdotais. Nem o pecado dele matou ele, nem o seu pecado pode fazer com que o diabo te mate mais, porque o seu pecado está pago. Mas você precisa permanecer. Veja, essa é a primeira coisa, preste atenção, vamos avançar. Nós hoje, como Arão, temos essa veste sacerdotal. Qual que é a nossa veste hoje? As vestes de justiça. Diga, veste de justiça. Qual justiça? A minha? Não, a de Cristo. Ninguém tem justiça suficiente para isso, só Cristo tem. Enquanto você está consciente dessa justiça, você não pode ser derrotado. Diga amém. Enquanto você está consciente das vestes da justiça, você subjuga todo o poder do diabo. Não é só a morte, é porque você tem que entender que a morte tem muitas faces, ok? A morte não é só a morte física, a morte pode ser
medo de falar em público, não é? Tudo que é medo, deixa eu te falar algo, olha para cá, tudo que é medo da morte. Por quê, pastor? Lei da primeira menção. A primeira vez que aparece uma palavra na Bíblia, ela define em linhas gerais, isso é uma lei para quem estuda a Bíblia, hermenêutica, define em linhas gerais o significado dessa palavra. Ou seja, a primeira vez que aparece a palavra medo na Bíblia, vai explicar o que é o medo. Aonde que aparece? Quando Adão pecou. A Bíblia tinha falado para ele: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Ele comeu, não morreu. Deus encontrava ele todo dia na viração do dia. O que ele pensou? Eu comi da árvore, não morri, a hora que eu encontrar Deus na viração do dia, Ele me mata. Aí a Bíblia fala, e porque teve medo, apareceu a primeira vez a palavra, se escondeu. Então, ele estava com medo de quê? Da morte. Então, na Bíblia, medo é morte. Ou seja, você não tem, as pessoas falam, eu tenho medo de andar de avião. Não, você não tem medo de andar de avião, você tem medo do avião cair e você morrer. Eu tenho medo de cobra. Não, você tem medo da cobra te picar, você morrer. Eu tenho medo de andar sozinho de madrugada. Não, você tem medo de um assaltante aparecer e te matar, não é? Eu tenho medo de barata. Esse eu não sei explicar. Eu disse que tem medo da barata entrar na minha calça e subir por dentro, eu começar a gritar, dar um ataque cardíaco e morrer. Deve ser isso. Deve ser algo assim. Presta atenção, meu amado. Então, o medo é da morte. Mas quem que ia matar ele? Olha para cá, volta aqui para você acompanhar o raciocínio. Quem que ia matar Adão? Adão estava com medo de morrer, mas quem que ia matar ele? Com a colinha? Deus, fala Deus. Então, no fim, o medo, todo medo é medo de encontrar Deus e acertar contas. Mas você não precisa mais ter medo, porque não tem conta para acertar, porque a sua dívida já está paga. Jesus já pagou a sua dívida. Quando você encontrar Deus, não há mais dívida, não há mais condenação para quem está em Cristo, aleluia. Então eu não preciso ter medo. Eu creio que eu vou cumprir todos os meus dias na terra. Eu creio que eu vou cumprir o propósito de Deus. A vontade de Deus é vida longa. Não é a vontade de Deus que ninguém morra cedo, diz a Bíblia. Então eu vou viver em paz. Eu entro no avião, eu ponho a mão, coberto com sangue. Eu e o avião, porque eu estou aqui dentro. Tem irmão que me encontra, direto no avião e fala, ai, que bom que o senhor está aqui. Eu falei, mas uma hora dessa Deus vai querer me levar. Eu não sei o dia nem a hora. Se você estiver perto de mim, pode ser que seja nós dois juntos. Ah, pastor, misericórdia, não fala isso. Mas Deus não vai matar ninguém do avião só para me matar, imagina. É para me levar, porque Ele não me mata, Ele me leva. E leva você também. Irmão, fique em paz, querido. Hoje o Senhor vai tirar todo o medo de morrer de você. Vai sair o pânico, vai sair o desespero, vai sair o medo, porque o Senhor te vestiu de Cristo. A morte não tem mais poder sobre a sua vida, mas é necessário crer, é necessário ter a fé nessa verdade. Agora, como eu falei para você, olha para cá, a morte tem muitos medos. É o medo da pobreza, é o medo da doença, é o medo da miséria, é o medo da maldição familiar, é o medo de falar em público, é o medo de liderar, é o medo de casar, é o medo de não conseguir sair das dívidas. São tantos medos, mas Jesus venceu a morte. Ou seja, olha para cá, ela venceu para que você não tenha medo de nada. Todas essas coisas foram vencidas naquele dia. A morte da miséria foi vencida, a morte da enfermidade foi vencida, a morte da maldição foi vencida, a morte de todas as pragas do inferno foram vencidas, para que você não vivesse atemorizado. É o que a palavra de Deus está dizendo. Bem, depois que o povo parte do Monte Or,
a Bíblia fala que eles vão pelo caminho de Edom, e eles se tornam impacientes. Olha o que diz a Bíblia, Números 21, 4, coloca lá. Então, está dando um pouquinho de microfonia ainda. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Irmãos, eles ficaram 40 anos comendo e bebendo, sem trabalhar, recebendo do céu, e agora está falando: vamos morrer aqui, porque aqui não tem comida nem água. E a nossa alma tem fastio desse pão vil que Deus nos dá. Olha o que eles falaram, glória a Deus, coisa nenhuma. Olha o que eles estão falando. Esse pão que Deus está nos dando é um pão vil, que não tem valor nenhum, não vale nada. Estavam reclamando da comida do céu. É igual alguns irmãos que falam: agora na igreja, pastor, o senhor podia pregar outras coisas, só prega graça, 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 justiça, justiça, justiça. Está reclamando do verdadeiro alimento, não sabe o que está falando, né? Vamos continuar lendo. Olha o que a Bíblia diz: a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. Que loucura! Que mordiam o povo. Pastor, será que era cobra de fogo? Não, é porque o veneno capaz que ardia, queimava antes de matar. E morreram muitos do povo de Israel. Então apareceu um monte de cobra venenosa, terrível, que picava eles e eles morriam, e ardia. Imagina a cena. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Aí a hora que eles pedido deles: ora ao Senhor, Moisés, fala com Deus, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: vou tirar as serpentes? Não, ele não falou isso. Olha o que ele falou. Ele ignorou esse pedido. Ele falou como que ele ia resolver. Ele falou: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido com a mira, todo que mordido que a mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Uau, que coisa incrível, preste atenção. Por 40 anos Deus havia dado ao povo o maná, e a Bíblia fala que eles murmuravam dizendo que aquele era um pão vil, e por causa disso Deus permitiu que viessem serpentes abrasadoras no meio deles. Muitas vezes essa tem sido uma situação. Muitas vezes, irmãos, nós temos experimentado serpentes na nossa vida. Às vezes no casamento, às vezes nas finanças, às vezes produzindo enfermidades. E aqui eu não estou te falando que é por causa do pecado, porque isso é uma situação que foi resolvida em Deus, mas porque o mundo jaz no maligno, o pecado está no mundo. Esse é um lugar cheio de cobras. Há cobras nas famílias, há cobras no trabalho, há cobras nas ruas, há cobras em todos os lugares. Pessoas que são usadas por Deus, são usadas pelo diabo para atacar. Pessoas que são usadas para picar, pessoas que são usadas para causar circunstâncias que nos afligem. Mas a solução de Deus naquele dia é a mesma solução que Deus usa hoje. Quando o povo foi mordido, eles pediram para Moisés falar com Deus para tirar a serpente. Ou seja, como que seria hoje? É alguém chegar em mim e falar: pastor, por favor, eu estou sofrendo, fala com Deus, ora por mim,
e pede para Ele me livrar desse problema financeiro. Ora para tirar a dívida, ora para tirar essa pessoa que está me perseguindo do meu caminho, ora para Ele levar esse marido meu. Não, isso não, né? Não. Isso é macumba gospel. Eu já vi isso. A irmã falou: pastor, não pode casar de novo, não. Eu falei: segundo a Bíblia não tem, só quando morre o marido. E ela estava orando para Deus matar ele. Eu falei: agora você virou macumbeira. Credo, que horror, né? Mais fácil Deus mudar as pessoas, né? Mas a Bíblia fala que esse é o pedido. Nós o tempo todo queremos o quê? Deus, tira o problema, tira a dívida, tira a doença, tira essa pessoa do meu caminho, tira essa situação da minha vida, tira o fulano, tira o pastor não. Deve ter, né? Deve ter gente que pede para tirar. Esse foi o pedido deles, e esse é o pedido de muita gente. Ou seja, Deus, remove a minha luta. Nós sempre oramos para Deus tirar a serpente, sim ou não, irmão? Vamos ser honestos. Sim. Agora, preste atenção, se Deus tivesse simplesmente tirado a serpente, o povo ia continuar morrendo. Por quê? Porque eles já tinham sido picados. Não ia resolver o problema. As cobras não iriam curá-los. É uma oração que não tinha lógica. Então qual foi a resposta de Deus? Ele fala para Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar numa haste. Então todo aquele que olhar para a serpente de bronze seria curado. Uma haste é como esse pedestal aqui, ó. Imagina que aqui está uma haste, né? E essa ponta aqui, esse microfone é uma serpente de bronze. Então ele pendurou a serpente lá e levantou, e todo mundo que olhava para ela, o veneno perdia o efeito. Essa haste hoje é a cruz. E Jesus se fez pecado, não pecador, se fez pecado no nosso lugar, se fez serpente, no meu lugar e no seu, e foi levantado. E quando nós olhamos para Ele, o veneno das cobras desse mundo perde um efeito na nossa vida. Uau, essa é a mesma saída que Deus deu. Aquela haste era a cruz, e a serpente de bronze, Cristo que se fez pecado. A solução de Deus, preste atenção que eu vou te falar. Você quer que Deus tire o problema, mas a solução de Deus não é remover o problema. A solução de Deus é, no meio do problema, olha para mim. Olha para mim, olha para a cruz, olha para o que eu fiz. Você está preocupado com o problema, a saída não é o problema, esquece o problema, olha para mim, que a hora que você olhar o que eu fiz por você na cruz, os problemas perdem o efeito. Isso é poderoso. O que Jesus falou? Eu morri, logo não tereis aflições. No mundo tereis aflições. Por quê? Porque tem cobra. Mas tenha bom ânimo, o veneno das cobras não vão te atingir, porque eu venci o mundo. Eu fui pendurado na haste. Uau! Não, esse é o problema. Tem pessoas que passam a vida inteira tentando se livrar de problema e esquecem que a solução já foi dada. É só olhar para Cristo. Eu não preciso ficar angustiado para me livrar da dívida, para me livrar da pobreza. Eu apenas olho para Cristo e lá eu lembro que toda a maldição da miséria foi levada na cruz, que Ele levou as minhas dívidas para me abençoar. Toda a resposta que eu preciso está lá. Eu fico orando o tempo todo para me livrar da doença, não preciso me preocupar com a doença, eu apenas olho para a cruz e me lembro que sobre si Ele levou as chagas. Está me entendendo? Essa é a resposta de Deus. Temos problemas, mas a resposta é Ele. A solução é essa. O pecado era a causa, mas a serpente de bronze se fez pecado no nosso lugar, para que o veneno perdesse todo efeito. E quando nós olhamos para a cruz, nós nos lembramos que não há mais pecado, que Ele se fez pecado, que o veneno da maldição, o veneno da culpa, o veneno da condenação, perdeu
todas as suas bases de ação em nós, porque estamos agora em Cristo, aleluia. Muitos irmãos vivem incomodados com o veneno da culpa, com o veneno da condenação, com o veneno da maldição, e ficam tentando lidar com ele, tentando explicar isso ou aquilo, tentando, pedindo para alguém ajudar. Olha para cá, amado, não se preocupe com os problemas, olha para a solução, olha para o que Cristo fez por você lá. Quando você olhar em fé para a obra da cruz, toda maldição perde o efeito na sua vida. Isso é tão poderoso. Quando vier um problema, não lide com o problema, senta, olha para Cristo e descansa. Fala: Senhor, olha a cobra tentando me picar, o Senhor já pisou na cabeça dela, o Senhor já se fez cobra no meu lugar, eu vou olhar para o Senhor, está entregue nas suas mãos, eu creio. Acabou. Essa é a verdadeira batalha espiritual. É quando o diabo aparece e fala: vou te matar. Em vez de você levantar e começar: está amarrado, sai. Você fala: vai matar? Resolve com quem pisou na sua cabeça, eu vou dormir. E dorme. Isso é batalha espiritual. Porque o Senhor já venceu. Olha para Cristo, não olha para a cobra. Para de olhar para as cobras, olha para Cristo. Para de achar que o problema é o seu chefe, é o seu pai, é o seu marido, é a sua mãe, é o seu amigo, é o seu pastor, é alguém no seu pé que está te perseguindo. Não é. Esse veneno perde o efeito todas as vezes que você para de mirar nos homens e olha para Ele, e olha lá no que Ele fez por você. Ele te amou na cruz, Ele provou o amor, Ele nunca te deixará, jamais te abandonará. Ele morreu, Ele levou a morte, a maldição. Então você pode programar o que você quiser contra mim, contra você. Às vezes eu fico vendo situações que eu percebo a maldade das pessoas. Me envolvi numa situação que eu vi a maldade da pessoa, armando, tramando para me prejudicar. Você acha que eu fiz alguma coisa? Eu falei: não vou fazer nada. Até pensei, eu falei: não vou fazer. Sabe por que eu não vou fazer? Porque eu não vou olhar para a cobra, eu vou olhar para a serpente de bronze na cruz. Senhor, o Senhor cuida disso aí, eu estou olhando para cá, o Senhor já morreu no meu lugar. Ainda que um exército se levante contra mim, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Caiam 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Praga nenhuma chegará na minha casa, nenhum mal me acontecerá, arapuca nenhuma vai me pegar, porque o Senhor já venceu todas as maldições. E eu fico rindo, eu sento e fico rindo, porque o Senhor é o vencedor. Agora, se você fica lá: ai meu Deus, será que eu vou cair? Será que alguém está me enganando? Será que alguém está me roubando? Será que alguém está querendo me pegar? Será que alguém está querendo me matar? Azar é dele. Tem um pastor amigo meu, conto para você na frente dele esse testemunho, é o pastor Joel, ele é da Vinha, Boa Semente, está mudando inclusive, hoje ele é pastor na Argentina, mas ele tem 10 igrejas aqui no Brasil, está mudando para Goiânia, vai abrir uma igreja aqui. E irmão muito amado, abençoado, Deus tem usado ele em milagres, e ele era pastor no interior do Mato Grosso. Ele tem uma igreja de quase 2.000 membros, numa cidade de 20.000 habitantes no Mato Grosso, lá em Água Boa. E ele me contou um testemunho que eu fiquei chocado, porque, irmãos, esses interiores do Mato Grosso é 38, o negócio é mata, para resolver coisas. E a filha de um fazendeiro multimilionário da região se converteu na igreja dele, uma moça, e o pai não aceitou a conversão dela, ficou revoltado, e não queria que ela ficasse. A menina falou: não, nasceu de novo, não tinha mais jeito, virou aquela confusão na família, que vocês sabem que acontece, e ele ficou com ódio do Joel, só que o pastor Joel não estava sabendo de nada, e passou muito tempo, já há mais de anos, e nem lembrava desse caso mais, e um dia, ele estava na cidade, e conheceu uma pessoa, e a pessoa falou: ah, você é o pastor Joel? Muito prazer. Sim. Eu acho que essa pessoa tinha convertido também. Ele falou: senta aqui, eu preciso te contar uma coisa. Ele falou: o que foi? Ele falou o seguinte: eu era pistoleiro,
há tantos anos atrás. E converteu, pastor, uma moça na sua igreja. Você se lembra da fulana, assim, assim, assado? Lembro. O pai dela me contratou para te matar. Ele nunca soube. O pai dela me contratou para te matar. E eu vim para cá, para a cidade, para matar você. 60 mil reais. Ele falou, você se lembra o que aconteceu nessa época, assim, assim, assado? Lembro. Ele falou, o pai e o irmão dela foram em Cuiabá buscar o dinheiro de carro, Rondonópolis, na verdade, eu acho. E eles estavam vindo com o dinheiro para pagar o pistoleiro para matar o pastor. Na volta, com o dinheiro, o carro sofreu um acidente, morreram os dois. Ele falou, eu nunca recebi, nunca te matei. Prazer. Meu Deus, eu ouvi aquilo, eu falei, Jesus poderoso, que loucura, que loucura. Eu fiquei olhando, eu falei, Joel, realmente, veja, o diabo armou, mas ele não pode tocar, porque o Senhor estendeu a mão. Então, você está preocupado com o problema, olha para a cruz, olha para Deus. A melhor oração não é, Deus remove meus problemas. A oração correta é, Senhor, me dá a revelação da cruz. Me dá a revelação do que o Senhor fez lá. Se isso acontecesse conosco hoje, aparecesse cobras, eu acho que nós íamos fazer uma reunião, convocar o presbitério, vamos fazer um projeto, morte às cobras, vamos fazer células para matar cobras, vamos montar uma fábrica de porrete que mata cobra, e quem matar mais cobra vai ganhar uma viagem para Israel. Brincadeira. Eu acho que nós íamos tentar criar um monte de circunstâncias, não é? Deus não age assim. Você está orando para Deus remover esse chefe maligno do seu caminho. Qualquer coincidência não é mera coincidência. Senhor, me livra dessa megera, dessa minha sogra. Não faça essa oração. Não é essa a maneira de Deus agir, não é essa a maneira de Deus trabalhar. Preste atenção. A maneira do homem é sempre colocar regras, mas a maneira de Deus é diferente. Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, colocasse na ponta de uma haste, e quem olhasse ali seria imediatamente curado. Preste atenção, Deus não fez nada com a serpente. Elas continuaram ali, mas agora não tinham mais poder para ferir o povo. Olha para a cruz, porque mesmo que o seu problema não seja resolvido, ele não terá mais poder sobre você, não vai te tocar mais. Está ali, aquele cachorrinho que fica latindo, mas não tem poder para te morder. Seu chefe pode ser que não converta, essa professora que te persegue na faculdade, pode ser que vai continuar perseguindo, mas quando você tiver a revelação, não vai incomodar mais, o veneno não vai te atingir mais. Aleluia, isso é maravilhoso, você vai ficar em paz, e a pessoa vai ficar com mais raiva ainda, né? Porque não funciona. Muitos cônjuges oram para que Deus mude o outro, né? Tem gente que fala, pastor, eu só aceito ele de volta se ele mudar, porque a pessoa é tão maravilhosa, né? Mas o Senhor está dizendo, não preocupe em mudar o seu marido, olha para mim. Não preocupe em mudar seu pai, sua mãe, olha para a cruz, porque pode ser quem for, não vai te incomodar. Pode ser a pessoa mais chata e canseira, quando você tem a paz que excede o entendimento sobrenatural, nada vai te tirar da paz, nada. O Senhor quer te colocar, olha para cá, meu irmão, Deus, presta atenção no que eu estou te falando, o Senhor, veja, você está navegando, ok? Tem uma montanha no seu caminho, Deus, você fala, Deus tira a montanha, tira esse problema. Deus fala, não, Deus não tira a montanha, Ele eleva as águas. Deus não tira as cobras, te coloca acima delas. Deus não tira os problemas, porque o mundo é um problema, gente. O mundo jaz no maligno. Nós não somos ET, crente criado dentro de bolha.
gospel. Mas nós estamos vestidos de Cristo. E quando nós olhamos para Ele, Ele nos coloca acima dos problemas. O método do homem é: não toque isso, não beba naquilo, não manuseie aquilo outro. Mas a solução de Deus é completamente diferente. Deus não está preocupado com o problema, Deus está preocupado em mudar a você. Veja, vamos imaginar que paredes são um problema. Eu falo: Deus, tira a parede. Não vou tirar a parede, mas vou te dar condição de atravessar ela. Se eu atravesso parede é problema para mim? Não. Está entendendo o que estou falando? Você tem problema com o quê? Não precisa se preocupar. Deus te dá poder para vencer tudo, porque em Cristo você já é mais do que vencedor. Agora, precisa ter a revelação. O que significa serpente? A serpente é o símbolo mais evidente do pecado e do diabo. Na cruz, o Senhor tomou o nosso pecado para que nós possamos ser feitos justiça de Deus. Lá em 2 Coríntios 5:21, pede às crianças fazer silêncio, por favor. 2 Coríntios 5:21, a Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A serpente era de bronze, preste atenção, a serpente era de bronze. Lembra, domingo passado eu expliquei para você o significado do bronze. Lembra do capacete de Golias? Ele era de bronze. A serpente era de bronze para indicar o quê? Que o diabo já tinha sido julgado e condenado na cruz, porque o bronze é condenação. A serpente era de bronze para indicar isso. O bronze na palavra simboliza julgamento, juízo. E essa é a razão porque que o altar lá no tabernáculo era de bronze, para indicar que nele o pecado e o diabo eram julgados e condenados, enquanto nós éramos salvos. Por isso que a serpente era de bronze. Deus julga o pecado, Deus julga a doença, Deus julga a pobreza, Deus julga o diabo, mas Deus não nos julga, porque sobre nós não há mais condenação. Ele se sofreu, se tornou bronze no nosso lugar, para que o bronze da condenação e do juízo não viesse mais sobre a sua vida. E essa é uma notícia maravilhosa. Pastor, qual que era o problema que aconteceu com aquele povo? Olha para cá, estou indo já para o final. Era o problema da ingratidão. A palavra de Deus diz que eles chamaram o maná de pão vil. No Salmo 78, no entanto, olha para vocês ver que coisa séria. Eles chamaram o maná de pão vil. Mas lá no Salmo 78, verso 25, a Bíblia chama o maná de pão dos anjos. Comeu cada qual o pão dos anjos. Uau! Enviou-lhes ele comida a fartar. Interessante que a palavra traduzida como anjo aqui é abir no original. E a palavra é quase sempre traduzido como poderoso e valente. Então, vamos ler com a revelação do significado da palavra anjo. A Bíblia fala que eles comeram então a comida dos campeões. Comeram a comida, o pão dos vencedores, o pão dos valentes, o pão dos heróis, o pão dos campeões. E chamaram ela de vil, mas aquele pão é que dava a vitória para eles. Mas eles estavam desprezando. O maná representava a palavra de Deus. Mas eu sei que isso é muito genérico. Há muitas pessoas que ensinam a palavra de Deus e mesmo assim o povo não é alimentado. O maná é a palavra que traz a revelação de Cristo. Quem Cristo é para mim, o que Ele fez no meu lugar na cruz. Em última análise, representa o próprio Jesus. Olha o que diz João, capítulo 6, verso 49. Vossos pais, olha o que está dizendo, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça.
Olha o que ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Uau, irmãos, olha para cá, amado. Talvez os irmãos do louvor podem subir, tá? Talvez você chegou aqui hoje atormentado por venenos de cobras, dívida, problema em casa, doença, pessoas te atacando, ameaças. Mas o Senhor hoje, e hoje é um dia de ceia, o pão está aqui. Ele é o pão dos vencedores. Quando você comer desse pão, o pão em si não é nada, mas a sua fé, lembrando que Ele é o pão vivo. E quando você vai comer deste pão, você terá a cura do veneno, seja lá o que for. Quando você olha para Cristo, Ele tira o veneno do ódio, Ele tira a mágoa, Ele tira o ressentimento, Ele tira a amargura. Quando nós olhamos para Ele, Ele te livra de todo tipo de veneno. A palavra diz que eles tinham que fazer? Olha para cá, eles tinham que olhar para a serpente. Olhar. No original, a palavra é nabate. Não é um olhar comum. Significa olhar atentamente, considerar, olhar com expectativa. Eu me lembro, quando eu era novo convertido, e eu estava buscando o batismo do Espírito Santo. Já tinha uns 4 meses, o diabo ficava me acusando, né? Eu não recebia. Eu lembro que eu fui numa conferência, e um pastor falou: hoje todo mundo aqui vai ser batizado no Espírito Santo. E ele falou: olha dentro dos meus olhos, e a hora que eu contar até 3, você vai orar em línguas. Você sabe o que é? Eu estava buscando, já tinha 4 meses, eu fiquei olhando dentro do olho dele assim, falei, nem piscava, fiquei olhando, falei, nossa, é hoje. Fiquei olhando, 1, 2, 3, fala em língua, e eu não falei. Depois eu recebi do Senhor, em outra ocasião, mas é como alguém fala: olha para mim, eu quero que você olhar, você vai ser curada. Você nem pisca, não é? É esse tipo de olhar que a Bíblia está falando, que era para olhar para a serpente de bronze. Não é um olhar displicente. Hoje nós estamos aqui para olhar para Cristo. A ceia é Cristo na cruz. Olhar atentamente, olhar com expectativa, olhar para receber, para ser tocado. Olhar, na verdade, é a representação mais clara da fé simples, da fé singela. Não é incrível? As pessoas na religião, elas fazem tantas coisas para tirar o veneno, elas propõem tantas coisas, não é? Colocam a água benzida na frente da televisão, e você vai ser curado. Compra uma vassoura santa que vai varrer a maldição da sua casa. Um sal que vem não sei da onde, consagrado em Israel. É verdade, estou falando e é verdade. Ah, pastor, o senhor está criticando? É claro, eu tenho que criticar tudo que está fora da Bíblia. Ah, o que vale é a fé do povo. Não, o que vale é a Bíblia. Fé na coisa errada, não funciona. Isso é ajuda humana. Isso é autoajuda, não é ajuda do alto. Vai a pé para a Trindade, se você vai receber a cura do veneno da cobra. Mas a Bíblia é tão simples, né? A Bíblia, Jesus não cobra nada disso. Ele fala: só olha para mim. Só olha para mim. Só olha com atenção. Olha com expectativa de coisas boas. A Bíblia chama Ele do Deus da esperança, lá em Romanos. O Deus da esperança. No original, esperança é a expectativa de coisas boas. A Bíblia fala que Ele é o Deus da expectativa de coisas boas, para que você seja cheio de gozo e de paz na hora que você crê, pelo poder do Espírito Santo.
Hoje você vai olhar para Cristo com a expectativa, com fé, e o Senhor vai te fazer uma pessoa que está imune ao veneno deste mundo caído. Isso é maravilhoso. Isso te faz um ser. A gente vai no cinema, né? Eu gosto de ver esses filmes de super-herói. E você fica vendo lá, o cara atira no super-homem, ele tá! Aí a câmera vê a bala, o que ele faz? Pega a bala. O outro joga, passa pela parede. Nada atinge. Os problemas não atingem o super-herói, mas não existe. Mas você não, você tem a Cristo. Nós temos problemas reais, mas nós temos o Senhor. Nós só olhar para Ele. Jesus é tão simples. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve, o meu fardo que é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para a sua alma. Qual que é a exigência? Faz penitência, paga a promessa. Só vem a mim. Só isso, vem, olha para mim, só isso. Põe os olhos em mim. Deixa eu te mostrar o tanto que eu te amo. Deixa eu te mostrar o que eu fiz por você na cruz. O Senhor diz que todo homem que vir o Filho e crer será salvo. João 6,40 diz: de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir, não é vir no sentido de chegar, não, é de ver o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A primeira vez que nós olhamos para Cristo, nós fomos salvos e libertos do veneno da serpente. Mas hoje o Senhor nos chama para continuar olhando, e quanto mais olhamos e contemplamos, nós somos transformados e libertos de todo o veneno que nos cerca. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A Bíblia diz que quanto mais você olha para Ele, mais você se torna tal qual Ele é. O mundo nunca pôde tirar a paz de Jesus. Ninguém nunca pôde matá-lo. Ele mesmo entrou na morte. Lembra quando os soldados chegaram para prender ele? Viemos prender Jesus para matar ele. Quem é você? Ele falou: sou eu. Puf, caiu os guardas tudo. Levantaram assustados. Nós estamos procurando Jesus. Quem é? Sou eu, já falei. Puf, caiu de novo. E se em vez de falar sou eu, ele falasse morra, ia matar ele. Ele entrou na morte. Mas sabe o que a Bíblia fala? Que segundo Ele é, nós somos neste mundo. Pastor, mas eu ainda não estou experimentando. Aí a Bíblia fala: contempla Ele. Olha para Ele, não olha para as cobras não, olha para Ele. Contempla Ele como por um espelho. E aquilo que Ele é, vai transformar você, para você ser como Ele é. O homem espiritual, cada vez que ele cresce, as coisas param de tocá-lo, param de incomodá-lo. Não é que para de existir. A pessoa que me persegue está lá, mas eu estou em Cristo. O diabo não pode me tocar. O que essas ameaças me farão? O que me poderá fazer o homem? Se o Senhor é por mim, quem é louco de ser contra mim? O pistoleiro ia matar o pastor. Deus falou: não vai, é meu, ninguém põe a mão.
Você não faz ideia. Você sabe, eu acho que o dia que você chegar no céu, eu fico pensando nessas coisas, você pode jogar fora. Mas existem anjos que te guardam, você sabe disso. Você tem anjo da guarda, que te acompanha. Eu fico pensando que eu vou sentar com ele vai me contar cada coisa que ele já me livrou. Nós somos igual o Mr. Magoo. Já viu o Mr. Magoo? Ele nunca sabe que vai cair no buraco. Ele é livrado, ele nem vê. Somos nós, crente é tudo Mr. Magoo. O diabo todo dia planeja para te matar. E os anjos estão trabalhando, te livrando. O Senhor te guarda, te cobre. Você nem está vendo. E a hora que eles te contarem as histórias, você vai ficar chocado. Mas você pode ficar em paz. Apenas contempla o Senhor. Nós queremos, muitas vezes, fazer coisas para resolver problemas. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas Deus diz, não, apenas olha para mim. Nós queremos tomar providências. Mas Deus manda apenas que você olhe para Cristo. Se você contemplar o Senhor, toda a força do diabo contra você será desfeita. Esse é o Evangelho. Não é que você vai ficar em casa dormindo. Você vai continuar vivendo, os problemas vão estar ali, mas está tudo bem. O Senhor está no controle. Ai meu Deus do céu, vai ter que pagar uma conta, eu não tenho dinheiro. Olha para Cristo. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele supre as minhas necessidades. Ele paga as minhas contas. Aquele que na cruz não negou o próprio Filho, antes por mim o entregou. Eu estou olhando para a cruz e lembrando disso. Porventura não me dará graciosamente todas as coisas? Ao olhar para a cruz, diante de uma dívida que eu não tenho como pagar, Ele me fala, olha para mim meu filho, eu não te neguei meu filho, vou te negar pagar uma conta. A conta está lá ainda? Sim ou não? Mas quando eu olho para Ele, eu fico angustiado com ela? Não, porque Ele me lembra que a cruz é a prova que Ele me amou. E se Ele não negou o filho, não vai me negar pagar uma conta. Ah pastor, eu estou com medo de não casar, estou com medo de ficar para titia, tem uma maldição na minha família. Olha para a cruz. Ele vai te falar, meu filho, minha filha, eu não neguei meu filho para você, vou te negar um casamento. Não precisa ficar ansiosa. Tudo, como é que é? Está preparado. Tem a música? Tudo está preparado aqui. Como é que é? Vai cantar aí na conferência. A casa e o meu coração também. Eu não sou cantor. Tudo já está preparado. É só olhar para Ele. Eu quero convidar você a fazer isso agora. Fique de pé. Antes da gente servir a ceia, os servos se posicionem. Eu quero te dar um minuto. Você pode orar junto com alguém. Qual é a oração? A oração não é Deus me livra dos pepinos, nem das cobras. A oração é Senhor, abre os meus olhos. Eu quero ver Cristo na cruz.